Olá, pessoal. A nossa aula de hoje é sobre coordenadas geográficas. Esse conteúdo faz parte ainda do capítulo 5 e vai servir para complementar o que nós já vimos anteriormente, quando a gente falou lá de paralelos, meridianos e hemisférios. E nós vamos usar, os paralelos e os meridianos hoje para trabalhar com latitude e longitude. Então, vamos começar vendo o que é coordenada geográfica. O que são essas coordenadas geográficas? Elas formam um sistema de localização, né, que vai se estruturar, que vai usar, na verdade, essas linhas imaginárias que nós trabalhamos na aula anterior, que são os paralelos e os meridianos. A combinação dessas linhas vão criar alguns endereços, vamos dizer assim, bem específicos para cada ponto da superfície terrestre, permitindo a localização precisa desses pontos. Então, as coordenadas geográficas, elas vão nos dar um ponto específico, uma localização muito precisa de um lugar em qualquer parte da superfície terrestre. Estes endereços ou localizações, eles são expressos em graus. Por que são expressos em graus e não em quilômetros ou em metros? Porque nós estamos falando aqui de uma esfera terrestre, por isso em graus. E através da interseção, quer dizer, do ponto de cruzamento destes meridianos e destes paralelos, é que a gente vai localizar esse ponto específico no planeta. E como é que isso funciona? Olha aqui, eu coloquei um mapa para a gente ter uma ideia. Quando eu tenho a interseção entre, quer dizer, um ponto de cruzamento entre um meridiano e um paralelo, eu tenho uma localização específica. Tá? Mas isso a gente vai aprender a determinar mais para frente um pouquinho. Vamos ver cada um separadamente. Primeiro, nós vamos trabalhar com a latitude. O que é a latitude? É a distância em graus de qualquer ponto do nosso planeta em relação à linha do Equador. Para calcular essas latitudes, a gente vai usar, então, os paralelos. Lembrando que a latitude ela vai variar de 0 graus até 90 graus para o sul ou para o norte. Então, aqui ó, eu tenho os paralelos, a linha do Equador, e a partir dela, então, eu vou determinar os pontos no hemisfério norte ou no hemisfério sul, como está exemplificado aqui até com cores diferentes para ficar mais fácil, hemisfério norte e hemisfério sul. Vamos praticar um pouquinho isso, como é que a gente calcula a latitude. Então, vamos ver aqui nessa representação aqui, ó. Eu tenho o ponto A. Então, a gente já viu lá que a latitude é a distância em graus de qualquer ponto aqui da superfície terrestre em relação à linha do Equador, que é o paralelo 0 graus ou o paralelo principal que a gente já viu lá na aula anterior. Então, vamos determinar aqui ó, a latitude do A. É muito simples, assim, eu não preciso fazer cálculo nenhum para determinar isso. O que eu vou observar? Eu vou observar em que paralelo esse ponto está. Então, aqui, ó, eu tenho o A, vou olhar qual é o paralelo. Paralelo 40 graus. Vou olhar qual hemisfério que esse ponto está. Hemisfério sul. Então, portanto, a latitude do A é 40 graus sul. Do B, fazer o mesmo processo. Vou olhar aqui o B, ó, paralelo 60 graus. Estou olhando aqui para a esfera terrestre, estou vendo que o B está localizado no hemisfério norte. Então, portanto, a latitude do B, 60 graus norte. A letra C. Vou olhar de novo aqui, ó, paralelo, 40 graus sul. Então, o C, 40 graus sul. A letra D. Paralelo 30 graus norte. A letra E. Poxa, a letra E, tá aqui a letra E. A letra E está sobre o paralelo 10 graus sul. A letra F, vamos lá, vou procurar, tá aqui, bem grande, letra F. Paralelo 70 graus norte. E por último, a letra G, vou olhar, paralelo 40 graus sul. Aí vocês podem me dizer, então quer dizer que esse endereço, a letra A letra C e a letra G estão no mesmo lugar. Não, pessoal, aqui ó, a gente está falando só da latitude.
para que nós tenhamos a coordenada geográfica, eu preciso ter a longitude desses pontos. Então, quando a gente trabalhar com as duas juntas, latitude e longitude, vocês vão ver que esses pontos aqui vão estar em locais diferentes. Até olhando aqui, a gente já percebe que eles estão em locais diferentes, ok? Então, vamos ver agora longitude. É a distância em graus de qualquer ponto da Terra. Aí, agora, em relação ao meridiano de Greenwich. Vamos usar para calcular a longitude os meridianos. E elas vão variar de 0 até 180 graus para leste ou para oeste. Então, lembrando, agora eu vou olhar os meridianos, né, colocando esses pontos ou no leste ou no oeste, ok? Vamos praticar também um pouquinho? Ó, é o mesmo desenho anterior, só que agora a gente vai usar para calcular a longitude. Vou calcular, então, a longitude do A. Lembrem lá que a latitude do A era 40 graus sul. Agora, para determinar a longitude, o que eu vou olhar? Meridiano. Então, eu vou seguir aqui, ó, a linha do meridiano. Qual é a longitude do A? 120 graus. Leste ou oeste? Vou olhar o meridiano principal. Se está aqui à minha direita, significa que esse ponto A está a 120 graus de longitude leste. O B, vou olhar de novo o meridiano. O B está no meridiano 0 graus. Ah, mas eu não coloco nada aqui? Não. Sempre que eu determinar um ponto e ele for 0 graus, ou seja, ele estiver em cima do meridiano de Greenwich, ou ele estiver em cima da linha do Equador, ele vai ser 0 graus apenas. Ele não vou determinar nem norte nem sul para a latitude e nem leste nem oeste para a longitude, que significa que ele está no centro. A letra C. Vou olhar a letra C. Aqui, ó, não tem nenhum número aqui. Vocês estão vendo que está de 30 em 30, então 150 seria aqui essa linha, a última linha que eu teria aqui desse gráfico seria 180 leste. Então, a letra C, 180 leste. A letra D, vou olhar aqui, ó, letra D, está no meridiano 90 graus oeste. A letra E, vou olhar a letra E, mesma coisa. Vou olhar qual é o meridiano do E. 30 graus leste. A letra F, lá em cima, letra F, vou fazer o mesmo processo. Vou seguir qual é o meridiano. Meridiano 120 graus leste. E por último, a letra G. Vou olhar também o meridiano aqui do G, que vai ser 180 oeste. É fácil, né? Não é difícil. Eu só preciso lembrar de algumas coisas bem básicas para que a resposta fique correta. Primeira delas, esse número tem que estar sempre expresso em graus. Não posso esquecer de colocar os graus. Quando eu trabalhar com longitude, eu vou trabalhar com leste ou oeste. Quando eu trabalhar com latitude, eu vou trabalhar norte ou sul. Ok? Vamos só para reforçar, ó. Longitude, meridiano, latitude, paralelo, latitude norte-sul, longitude leste-oeste, ok? Vamos praticar um pouquinho de novo, agora colocando os dois pontos, a latitude e a longitude. Então, vamos dar o endereço completo agora destes pontos que estão marcados aí no mapa. Vamos ver aqui, ó, letra A. Lembram lá a latitude? Vou calcular a latitude, vou olhar o paralelo da letra A. Qual é o paralelo da letra A? 50 graus. Norte, aqui está bem claro, ó, eu procurei um mapa assim que já determinasse aqui, ó, a divisão para vocês. Leste-oeste, né, aqui meridiano de Greenwich, norte e sul com a linha do Equador. Então, fica bem fácil de determinar os pontos cardeais aqui. Então, voltando lá, letra A está a 50 graus de latitude norte.
E a longitude do A? Vou olhar o meridiano. 120 graus oeste. Então, esse é o endereço do ponto A. O ponto B, vou olhar aqui, ele está a 20 graus de latitude sul e está a 50 graus de longitude oeste. O ponto C está a 40 graus de latitude sul e está a 20 graus de longitude oeste. O ponto D, 70 graus de latitude norte e 70 graus também de longitude leste. O ponto E, aqui ó, latitude, então olhei o paralelo, 60 graus norte e a longitude 120 graus leste. E por último aqui, o ponto F está a 30 graus de latitude sul e 90 graus de longitude leste. Não é difícil, né, pessoal? O que eu não posso esquecer, vou repetir, não posso esquecer de colocar em graus essa medida, especificar na latitude se é norte ou sul, na longitude se é oeste ou se é leste. Qual é o erro muito comum que acontece? Quando eu vou estabelecer a latitude, eu faço esse movimento aqui, ó. Eu olho o paralelo no sentido leste-oeste, oeste-leste. Então, às vezes é muito comum eu colocar aqui, ó, 50 graus, é oeste, porque eu olhei aqui. Lembre, a latitude é norte ou sul. E a mesma coisa a longitude, como eu faço esse movimento aqui com os olhos, ó, eu olho o meridiano seguindo o sentido norte-sul, às vezes também é comum eu trocar aqui, em vez de colocar oeste-leste, colocar o norte ou sul. Aí esse endereço vai estar errado. Então, cuidem sempre quando vocês, lembrem sempre, né? Latitude só pode ser norte e sul e longitude só pode ser oeste ou leste. Certo? Acho que não tem nenhuma dificuldade maior nisso, né? Mas, se tiver, me mandem as perguntas aí das dúvidas que vocês ficarem. E para complementar essa aula de hoje, esse assunto de hoje, eu vou colocar ali para vocês alguns exercícios para serem feitos, tanto do livro suplementar quanto do nosso livro texto. E vocês vão ver assim que eu vou terminar alguns exercícios para serem feitos, não são todos os exercícios do final do capítulo. Por quê? Porque no final do capítulo, as questões que estão colocadas ali referem-se a todo o capítulo. Então, tem alguns assuntos que nós não trabalhamos ainda e que eu não quero que vocês façam os exercícios. Vão fazer só daquilo que a gente trabalhou na aula de hoje, ok? Depois que nós terminarmos todo o conteúdo deste capítulo, daí sim a gente vai complementar, então, fazendo os exercícios, né, do final do capítulo ali do livro, sobre tudo aquilo, né, de que trata o capítulo 5, ok? Um beijo para vocês e até a próxima.